Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém. Semana passada nós demos início a essa série de mensagens sobre testemunhas do Natal. Nós falamos sobre Maria, sobre a dificuldade de Maria de abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, para realizar nela o plano de Deus. Ela estava noiva, pensando no casamento, se preparando para o casamento, quando recebe a visita do anjo, dizendo que ela era muito agraciada e que ela seria a mãe do Salvador. Todavia, isso trouxe alguns problemas, porque na época em que Jesus nasceu, uma mulher ficar grávida fora do contexto do casamento, ela sofreria muito com isso. Ela poderia ser morta, por exemplo, se o noivo a denunciasse, né? Porque ela ficou grávida de outro. Então, no caso aqui, José poderia denunciá-la e ela poderia perder a própria vida, além de perder a honra e também de sujar o nome de toda a família. Isso poderia acontecer, né? Então, nós aprendemos com Maria o quanto ela se submete à vontade do Senhor, e hoje nós vamos aprender um pouco com José. A atitude de José, quando fica sabendo a respeito da gravidez de Maria, é uma atitude reveladora e que tem muito a nos ensinar. A gente fica pensando que a mesma dificuldade que Maria teve de um lado, José também teve do outro. Imagine você receber a notícia de que a sua noiva está grávida, próximo dos dias do casamento, e que esse filho não é seu, é de outro. Então é muito difícil aceitar isso. A Bíblia não narra o encontro de Maria com José depois da visita do anjo. Como que foi que Maria disse para José sobre isso? Eu fico imaginando, esse diálogo deve ter sido um diálogo muito difícil, porque se tratava de coisas sobrenaturais. Ela chega, primeiro diz que está grávida, quer dizer, todo aquele sonho de casamento, né, que estava na cabeça de José, de casar, de ter filhos, de ser feliz, agora parece desabar na frente dele quando diz que Maria está grávida. Para piorar, ela diz que a gravidez dela não é de um outro homem, mas é algo sobrenatural. Ela está grávida do Espírito Santo. Seria ainda mais complicado aceitar um negócio desse. Hoje, aqui depois de muitos anos, a gente sabe da história, a gente diz que foi uma honra, né? Mas se coloca lá no lugar dele, no momento em que você fique sabendo, e aí, mas do Espírito Santo, no mínimo a gente vai ficar desconfiado, assim, essa foi uma desculpa, ela deve estar protegendo alguém. Ela não está querendo falar de quem verdadeiramente é o pai, né? Ela deve estar protegendo alguém. Então, muita coisa passa pela cabeça de José, e ele pensa em abortar o noivado. A Bíblia diz que ele, sendo um homem justo, ele decide pensar sobre aquela situação, e ele pensa em abrir mão do noivado, mas fazer isso de forma secreta, porque ele não queria ser a causa de Maria ser apedrejada no meio do seu povo. Se não houvesse a denúncia do noivo, ela não seria apedrejada, perderia a honra.
né? Ficaria mal falada, tanto ela quanto a família. Mas José, o curioso é que quando ele recebe essa notícia, ele não reage, ele não faz aquilo que a maioria de nós costuma fazer quando alguém pisa na bola com a gente. A gente fica tão nervoso que a gente começa a falar para todo mundo, não é? José não, ele é alguém que, ao receber uma notícia e saber de algo contra Maria, ele simplesmente resolve se calar. E ele se retira para poder pensar sobre o que ele faria. Isso revela o quanto esse homem era justo, o quanto ele era correto com as suas coisas. Uma coisa que eu aprendo com José é não tomar nenhuma decisão quando se está com cabeça quente. Quando a gente está com cabeça quente, a gente só toma decisão que mais na frente vai se arrepender. José não é desse tipo. Ele é daquele tipo que quando surge um problema, ele para pensar. Ele não toma decisões. Ele analisa primeiro todas as coisas. Ele não sai falando, ele não xinga, ele não condena. Não há um minuto, um versículo que tenha na Bíblia que José tenha condenado Maria, ou tenha falado mal dela, ou que tenha se desabafado com alguém, menosprezando e diminuindo Maria. Não, mesmo depois de receber a notícia, o que a Bíblia nos diz é que José amava muito Maria. E por causa disso ele resolve ficar em silêncio, pensar muito bem o que iria fazer. Ele estava planejando terminar o noivado, ele não termina o noivado na hora. Ele poderia dizer assim, então sendo assim, acabou o casamento, acabou o nosso noivado. Nem isso ele fez. Ele não terminou o noivado naquela conversa, mas ele foi para casa pensar sobre o que significava aquilo, porque ele amava e porque era um homem justo. Por amar, como eu disse, ele tinha planos, ele tinha sonhos igual Maria. Por ser carpinteiro, certamente José era aquele que estava fazendo seus próprios móveis, preparando a casa, onde receberia sua noiva, onde casaria, teria seus filhos e seria muito feliz. Esse era um plano na cabeça de José, quando ele ouve essa notícia e ele vê se desmoronar todos os seus sonhos. Tudo aquilo que havia preparado. Quem sabe ele olha para os móveis que ele tem preparado. E ao olhar para os móveis ele diz, mas o que adiantou? Tanto esforço, tanto zelo, tanto carinho, e agora essa notícia. Ele tenta deitar e dormir. É tarde, mas só que quando a gente está muito preocupado ou muito chateado, você consegue dormir? A gente vira para um lado, vira para o outro, e por mais que você não queira pensar naquele problema, os pensamentos não saem da cabeça, né? A gente gira e vai para lá e vai para cá, e além da tristeza, da notícia ser muito ruim naquele momento, certamente José chora, né? Porque na verdade é todo um sonho, é todo um projeto de vida que foi por água abaixo por uma questão de segundos. A gente não sabe como ele chegou para aquele encontro com Maria, mas a gente sabe como que ele saiu, não é? Ele sai dali abatido, triste, porque a Maria agora está grávida. E ele tenta dormir, não consegue. Gira na cama. Talvez lá pela 100ª vez ele é vencido pelo cansaço e pelas lágrimas que ensopam o seu travesseiro. E depois de chorar muito e de pensar muito, ele é vencido pelo sono e pelo cansaço. E ao dormir, ele é surpreendido. Ao dormir, ele tem um sonho. E nesse sonho aparece para ele o anjo, o mesmo anjo que havia aparecido para Maria. Agora esse anjo fala com José através do sonho. Interessante que com Maria não foi sonho, né? Mas com José, o anjo resolve aparecer através do sonho. Deus sempre tem as suas maneiras diferentes de falar com a gente, né? Ele nunca repete. Ele sempre tem uma maneira peculiar, bem especial de falar ao nosso coração. Vez ou outra você é surpreendido com Deus falando com você através da simples leitura da palavra, né? Você lê algum texto e aquele texto parece que você nunca havia visto, porque é uma verdade tão profunda que salta, as palavras saltam do livro sagrado e parece que cola na gente, né?
A palavra de Deus, ela, em alguns momentos, alguns versículos, eles parecem que foram escritos especialmente para a gente naquele momento. Em outros momentos, Deus fala com a gente, às vezes por uma música. Você está tão necessitado de ouvir algo de Deus que possa te dar uma direção, e quem sabe em momentos, até você ouve uma música até sem querer. Às vezes é até alguém que está próximo de você que coloca uma música, e através daquela música aquilo fala ao seu coração. Quantas vezes Deus fala assim com a gente, né? Às vezes Deus fala numa conversa com alguém, uma conversa banal, aquela conversa do dia a dia, e de repente a pessoa solta uma pérola, e através daquela pérola, aquela palavra abençoadora, aquilo vem em resposta ao nosso coração, em resposta que a gente precisa. Deus é maravilhoso, Ele usa as maneiras mais diversas para falar com a gente, mas uma coisa é certa, Ele sempre fala. O problema às vezes é que a gente, por não dar ouvido à voz de Deus, às vezes a gente vai ficando surdo. Ele continua falando, mas a gente não ouve mais. Quando chega a esse estágio é terrível. A gente precisa pedir a Deus que nos cure da surdez, para que a gente possa ouvir o que Ele tem a dizer. Deus sempre fala ao nosso coração. Toda vez que você procurar o Senhor, pode ter uma certeza, Ele vai falar com você, porque Deus não se cala. Ele fala, às vezes não da forma como a gente gostaria, mas Ele fala. Está sempre falando. E com José, angustiado, cansado, sono pesado, o anjo resolve falar através de um sonho, e aparece para ele nesse sonho e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que palavra! Não é tudo que José precisava ouvir? Talvez ao ouvir aquilo, ele, no sonho, né? Pensa, nossa, como será que ele reagiu no sonho? Ao ouvir o anjo falar exatamente aquilo que aquela palavra vinha para orientá-lo, para acalmar o seu coração. Mas isso também, essa mensagem do anjo, trazia uma mensagem de grande expectativa e de grande preocupação, não só de José, como também de Maria, mas o fato de que Jesus viria com uma missão bem definida. Jesus é aquele que, quando nasceu, sabia que a sua missão era morrer. Ele nasceu para morrer. Você já imaginou o que é ter um filho assim? Aí o filho acabou de nascer, a alegria do nascimento de uma criança. A gente fica todo encantado com isso, não é? Todo bobo. Me lembro quando os meus filhos nasceram ambos, eu saía correndo no corredor do hospital, abraçando gente que eu nunca vi. Eu falei, eu sou pai. Aí a gente abraçava, todo mundo dava os parabéns, porque a gente fica bobo. É aquela bobeira de alegria demais, é que a gente não aguenta segurar a alegria no peito, ela explode, ela extravasa, né? Ela sai para fora, é contagiante o negócio. Aí depois o segundo filho, quando veio a Cíntia, eu falei, nossa, perfeito, agora eu tenho um menino e tenho uma menina, e a gente sai doido. Mas não importa, todo filho, ele traz essa alegria do nascimento. A gente fica abobado, é uma alegria que a gente não consegue conter. Mas agora você imagina que naquele momento que recebe a criança nos braços, você fica sabendo que a missão dessa criança é morrer no lugar de outros, morrer no lugar de bandidos, morrer no lugar de pecadores, de mentirosos, de adúlteros, de gente que não vale nada. Esse menino vai morrer, essa criança nasceu para morrer no lugar de gente culpada. Como que você aceitaria essa notícia? Esse menino nasceu com uma missão terrível. E José agora fica sabendo, olha,
ele será chamado Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. E como que José sabe agora que essa missão é para morrer? Porque na cabeça de José está num contexto do povo judeu. Ele sabe que, se a gente volta lá no Antigo Testamento, nós encontramos os nossos pais recém-saídos da mão do Criador, e eles recebem uma instrução dizendo assim: olha, filhos, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas essa que está no centro, não coma, porque no dia em que dela comer, eu vou entender que vocês não querem mais relacionar-se comigo. Mas só que isso significa que vocês experimentarão que é a morte. A gente sabe o que aconteceu. Adão e Eva comeram do fruto, e a partir dali em diante a morte passou a ser uma realidade na existência humana. Nós passamos a conviver com essa maldição chamada morte, que tanto mal faz para a vida da gente, não é? E aí, com essa maldição, daquele tempo em diante, as pessoas, toda vez que pecavam, tinham que oferecer um sacrifício de sangue inocente, porque somente com o derramamento de sangue inocente o pecado poderia ser perdoado e a pessoa poderia se reconciliar com Deus Criador. Isso foi avisado lá no início, mas eles não deram ouvido, tiveram que pagar por isso, e isso chegou até a nós. Mas ninguém é perdoado pelo derramamento de sangue de animal como era feito, porque não podia ser sangue culpado, né? Sangue de pecador. Por isso usava-se o animal. Mas o sangue de animal também não é suficiente para alcançarmos o perdão e a reconciliação com o Senhor. Quando as pessoas lá no Antigo Testamento faziam sacrifícios de animais, aquilo funcionava como um cheque pré-datado. O animal era como um cheque que seria pago no futuro pelo Filho de Deus. Ele era apenas um símbolo do que Cristo faria lá na frente. E ele então oferecia o animal era morto e a pessoa reconciliava com Deus. Mas o pecado daquela pessoa recaía sobre Jesus. Quando Cristo veio, aquele que está sendo gerado em Maria, e José agora tem conhecimento disso, esse menino, o pecado de todas as pessoas que viveram até aqui, recaiu sobre ele, recai sobre ele. E quando Jesus nasce, durante todo o seu ministério, você vai encontrar Jesus dizendo assim, por exemplo, para aquela mulher adúltera, quando ele diz assim: nem eu te condeno, vai e não peques mais. O Senhor estava perdoando aquela mulher e era como se dissesse assim: olha, o seu pecado eu assumo daqui para frente. Quanto a você, vai e não peques mais, porque eu pagarei o preço do seu pecado. Quando ele encontra várias outras pessoas que ele cura, que ele ministra a vida dessas pessoas, ele diz assim: filho, perdoados estão os seus pecados, levanta e anda. Ele não disse isso várias vezes? Toda vez que Jesus faz isso, ele está dizendo assim: eu estou exercendo a minha função de Salvador, eu estou assumindo a sua culpa nos meus ombros. E a Bíblia diz que o Senhor Deus fez cair sobre Jesus, no momento em que ele está sendo crucificado, o pecado de todos nós. Cristo morre na cruz como um cordeiro mudo, ele não abre a boca, ele não faz exigências, ele apenas morre envolvido por um amor que eu nunca entendi e jamais, não sou capaz de entender por que ele me amou tanto. Mas ele morre, um silêncio mortal, não exige direito, com todo o poder que tinha, poderia sair dali num piscar de olhos, e poderia se livrar de todo aquele sofrimento, mas ele sofre cada gota de sangue derramado, e ele se submete ao sofrimento, porque ele pensa em mim, ele pensa em você. Ele diz: se eu não passar por isso, Ronaldo, vocês não terão a menor chance de reconciliação. Não haverá a menor chance de reconciliação. Então ele morre. Mas ele nasceu para isso. Ele nasceu para sofrer a culpa do nosso pecado. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E louvado seja Deus por isso. Porque ao ressuscitar ele pode hoje nos garantir esse perdão.
Então, tudo isso está envolvido naquele momento de aceitar ser o padrasto de Jesus, de aceitar casar-se com Maria, porque o filho que ela está gerando é um menino especial, é um menino Deus, é alguém que nasce com a missão de morrer, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Você já parou para pensar que se José não aceita casar-se com Maria, ou se ele denuncia a própria Maria, a missão de Jesus estaria comprometida? A minha vida e a sua estaria em risco, porque se Maria morre grávida de Jesus, nós não teríamos o Salvador. Óbvio que Deus teria um plano, mas naquele momento o plano é José e Maria, e ele escolhe José. Agora é José, esse homem, que agora está sonhando. Ele levanta no dia seguinte, com tudo isso na cabeça, e ele tem algo para decidir. Ele levanta e pensa: eu tive um sonho, será que não foi um delírio? Não foi coisa da minha cabeça? E ele assenta, puxa o banquinho, se debruça sobre a mesa e começa a pensar: mas ele disse que esse menino é filho do Espírito Santo, é filho do Altíssimo, e que ele será o Salvador de todos os homens, que ele vai nos livrar dos pecados. Maria estava certa. O anjo confirmou tudo que Maria havia dito para ele. Pode ser que quando Maria tenha dito para ele, ele disse: Maria, é difícil acreditar nisso, não consigo acreditar. Eu sei que você não é de mentir, mas está difícil. E ele volta para casa: mas será que a Maria mentiu para mim pela primeira vez? E agora, ao ouvir do anjo, ele tem a certeza: Maria não mentiu, ela de fato está grávida, e é do Espírito Santo, e ela vai dar luz ao Salvador do mundo. Mas ao mesmo tempo ele encontra com uma outra fria realidade: se eu não denunciar Maria, talvez seja pior, porque a minha honra vai para o lixo. Talvez a minha própria família e meus amigos jamais entenderão isso. Como que meu pai vai aceitar que eu case com uma mulher que está grávida de outro? E José não sabia quantas pessoas naquela altura já sabiam da notícia de que Maria estava grávida. Será que a mãe de Maria não contou para a irmã, que tinha uma vizinha de confiança e que tinha um outro amigo de confiança? Sabe como é que é fofoca, o negócio vai? Quantas pessoas já sabiam em Nazaré que Maria estava grávida e não era do José? Assim, tá vendo? Se posa de santinha, mas aí está grávida de outro. Ninguém tinha o conhecimento que a gente tem hoje. As pessoas julgavam como julgam hoje. E José agora tem que pensar em tudo isso. Ele diz: eu recebo Maria e eu tenho meu nome desonrado porque eu estou aceitando uma mulher que está grávida de outro, ou eu a denuncio e me volto contra Deus? Ele não pensa duas vezes. Ele se posiciona em fazer a vontade do Senhor. Ainda que isso custasse caro, ainda que isso fosse muito difícil de fazer, José tinha uma postura de: eu farei aquilo que Deus está me dizendo para fazer. E às vezes eu olho para José, eu fico pensando o quanto que eu preciso aprender com ele e imitá-lo. Nós somos convidados a imitar José e não ser precipitado nas decisões. Como eu disse, de parar para pensar quando a gente recebe uma notícia muito ruim, ou quando a gente está passando por uma fase muito difícil. Não tomar decisão quando o sangue está quente. Não se abre a boca quando o sangue está quente. Você só vai falar besteira. Você só vai ofender, e depois pode ser que você vá se arrepender, mas aí já seja tarde demais. Sabe por quê? Porque palavras machucam mais do que um soco bem dado.
Palavras às vezes ficam gravadas no coração da gente quando alguém fala algo para nos ofender, e passam 5, 10, 15, 20 anos e você está lembrando daquela maldita palavra. Você lembra da entonação da voz, você lembra do jeito que a pessoa estava vestida, você lembra o ambiente onde ela estava, porque palavras machucam a alma. Não há remédio para curar isso, a não ser o próprio Deus, e pode ministrar perdão ao coração da gente, mas não é uma coisa fácil. Então, quando você estiver com sangue quente, aprenda com José, fecha a boca, entra para o quarto e vai falar com Deus. Pergunta para ele: Senhor, o que está acontecendo? O que eu devo fazer? A segunda coisa que eu aprendo com José é acreditar na palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que quando você está com a cabeça quente, você parar para ouvir o que Deus tem a dizer. Às vezes, quando eu estou agitado, eu costumo dar uma volta na quadra. E nesse período é um período que eu vou falando com Deus. Mas, Senhor, você está vendo? Eu estou péssimo. O que eu faço? Eu estou perdido. A vontade que eu estou é de estrangular. É pegar um e acabar com essa pessoa agora. Mas, Senhor, por favor, trate meu coração. E é interessante a maneira como Deus fala com a gente, né? Porque às vezes ele faz você lembrar de textos que são a resposta dele para aquele momento. Mas quando você se retira, não sei qual que é a sua forma, qual que é a sua maneira de ouvir Deus falar, mas quando você se retira para ouvir, quando Ele falar com você, acredite. Por mais que às vezes, Deus às vezes manda a gente fazer alguma coisa que a gente não quer, e aí a gente pensa assim: isso não é vontade de Deus não. Eu me recuso a acreditar que Deus está falando que é para eu ir lá e reconciliar, e isso eu não vou fazer não. Mas quando Deus falar, abra a mão do seu orgulho e faça o que Deus está dizendo para fazer. Ainda que isso pareça difícil, e ainda que isso pareça que vai custar caro demais, mas ouça o que Deus tem a dizer, e acredite que o que Ele está dizendo que vai acontecer, porque Deus não mente. Tudo que Ele diz, Ele cumpre. Deus é Deus, e Ele continua sendo Deus, e não mudou. Então, no momento difícil da vida, fecha a boca, abre os ouvidos para ouvir o que Deus tem a dizer. Ele sabe o que fazer. E quando Ele falar, acredite. E deu o terceiro passo importantíssimo que José fez. José levantou-se, vestiu a roupa e foi até a casa de Maria. A Bíblia narra a noite de José. Você imagina como foi a noite de Maria? De ter visto José saindo daquele jeito? A angústia dessa mulher. De repente alguém bate a porta. Ainda meio que sonolenta, ela abre a porta e vê José. Ela está esperando que agora sim vai acabar o casamento. E ele diz para ela: Maria, o anjo me apareceu. E ele confirmou toda a história. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Ele faz as coisas perfeitas. Onde a gente não vê nenhuma saída, é Ele que se posiciona. Onde não há sequer mais esperança, Ele resolve. Deus é Deus. José se prontificou a obedecer o Senhor, mesmo com o coração ferido, de pensar: ela está grávida de outro, vai nascer um bebê dessa mulher que eu amo e que não será meu. E ele casa com ela, e o texto é muito claro em dizer que ele sequer teve relações sexuais com essa mulher, até o nascimento de Jesus. Você já parou para pensar o que seria isso? Dormir com uma pessoa que você sempre amou, você sempre sonhou. Que longos 9 meses foram aqueles? Acho que na cabeça de José era quase 9 anos. Mas ele respeita, ele segura a onda,
porque ele se dispôs a fazer a vontade de Deus, sacrificando os próprios desejos, as próprias vontades. José tinha tanta consciência de que fazer a vontade de Deus é a melhor coisa, que ele estava disposto a qualquer sacrifício. E eu acho que nesse aspecto a gente tem que aprender com ele, né? Para que Deus estabeleça seus planos na nossa vida e através dela, na vida de todas as pessoas. José se tornou referência de alguém que é justo, de alguém que tem uma sensibilidade à voz do Senhor, mas sobretudo, alguém que confia tanto em Deus, ele é capaz de fazer aquilo que o Senhor está pedindo, fazendo grandes sacrifícios, porque ele tinha a convicção, a certeza de que confiando em Deus, no final tudo dá certo. E podemos confiar no Senhor, sabe por quê? Ele me ama. José não tinha dúvida do amor de Deus. Deus não iria fazer alguma coisa para me prejudicar. De alguma maneira, Deus está revelando o seu amor para comigo, e eu o recebo. Eu obedecerei ao Senhor, porque Ele me ama. Ele me ama tanto, tanto, que Ele não seria capaz de fazer algo para me prejudicar. E aí José começa a ver o privilégio que todos os homens na face da terra teriam e desejariam ter, de criar o menino Jesus. Já parou para pensar nisso? Você criar uma criança como seu filho, sendo ele o criador do mundo, o próprio Jesus andando na sua casa de um lado para o outro. Eu tenho vivido dias maravilhosos com a Valentina lá em casa e o Hugo, dois meninos que eu amo muito. Mas como que é gostoso ver o sorriso dessas crianças, e correndo, e vem, e dá abraço na gente, e beija, e é uma delícia isso. Eu já estou imaginando que esse negócio de ser avô é gostoso mesmo, né? Porque eu me sinto avô desses meninos. E aí eu fico pensando, já imaginou se eu soubesse que um desses meninos fosse Jesus, o Salvador do mundo? Como seria isso? José entendeu isso. Ele diz, na verdade, a notícia não é ruim, a notícia é ótima. Deus está me dando o privilégio de criar o filho dele, o Salvador do mundo, o Messias prometido, aquele que foi prometido a Adão, a Abraão e a tantos outros, anunciado pelos profetas. Eu tenho o privilégio de ter dentro da minha casa esse Jesus. José recebe, casa com Maria e diz, Senhor, muito obrigado, né? Acredito que ele tenha dito isso. Ele tem certeza de que Deus me ama. Ele é capaz de nos presentear das formas mais inusitadas, quando a gente se dispõe a obedecer. Amém?